Como esquecer uma pessoa? Eu sou Yara Restini, uma mulher vivida que quer ajudar você a conquistar a felicidade plena. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como esquecer alguém que você não consegue deixar de amar. Esquecer um amor parece impossível logo depois que a pessoa vai embora, logo que a relação termina. Se a decisão de romper foi do outro, a pessoa fica sem chão, fica em choque, se ela não estava esperando essa decisão. E mesmo que estivesse intuindo, que o rompimento ia acontecer, a tristeza e a sensação de fracasso são enormes. A pessoa passa por algumas fases aí. Primeiro vem o impacto, É uma fase em que a pessoa simplesmente não acredita. É difícil, ter consciência da perda e da nova situação. Essa defesa psíquica faz com que a pessoa tente ficar negando o problema, tentando encontrar algum jeito de não entrar em contato com a realidade. Depois, a pessoa começa a tomar consciência do que ela perdeu, mas ela não quer aceitar, ela se nega a aceitar que o relacionamento terminou e começa a fantasiar a volta, começa a falar para si mesma que o rompimento foi da boca para fora, foi um momento de raiva que o outro teve ali e que saiu do controle dele. Aí depois vem a tristeza profunda. A pessoa começa a assumir, a viver na própria pele o que o término representa, o que ele significa para ela. Ela começa a ter consciência do que isso vai significar na sua vida, no seu cotidiano, Quais mudanças vão acontecer a partir do rompimento na vida dela. Coisas que ela não vai mais fazer com a outra pessoa, momentos que ela não vai mais viver com o outro, É aqui que vem o estado de depressão, aquela sensação de ficar sem chão, uma tristeza profunda junto com uma visão negativa do mundo, do futuro e dela mesma. A tristeza é uma emoção necessária para que você possa realmente enfrentar a perda. Ela é desconfortável, lógico, mas é ela que ajuda você a se conectar com a realidade e começar, pouco a pouco, a superar o sofrimento. Essa fase é uma das mais evidentes, e a mais complicada de superar. Vem um enorme sentimento de culpa, que é o sentimento que mais castiga a gente. A culpa leva você a pensar no que você poderia ter feito ou o que você poderia ter dito para não ter perdido a pessoa. O sentimento de culpa traz aos pensamentos fatos ocorridos durante a relação e invoca demais as crenças limitantes que tendem a diminuir você. Crenças limitantes do tipo, eu não sou interessante, eu não sou bonita, eu não sou capaz de manter o amor das pessoas por mim, eu sou desajeitada, eu sou gorda, eu sou magra demais, ou eu sou velha, eu sou feia, eu não sou boa o bastante. A ruminação e o pensamento obsessivo na tentativa de encontrar o responsável e as atitudes responsáveis pelo término causam um esgotamento psicológico e um grande estado de ansiedade. Depois de parar de sentir que tudo foi sua culpa e você conseguir repartir com o outro a responsabilidade pelo que aconteceu, aí você começa a sentir raiva. Essa fase de raiva é a mais benéfica, a mais positiva, porque ela não é paralisante como a tristeza, como a culpa, A raiva movimenta você, fazendo você começar a pensar em procurar remover a pessoa da sua vida. A raiva parece trazer uma força motriz, Ela traz de volta o ânimo de acordar de manhã, de fazer as suas obrigações, de começar a rodar as engrenagens da vida.
Essa, aliás, é a forma adequada de utilizar a raiva. Usar a raiva do jeito certo. Porque se a raiva for usada do jeito errado, com vingança e ataques, por exemplo, ela vai continuar paralisando você do mesmo jeito que a tristeza, a culpa, e ainda pode trazer consequências que não interessam. Mas se a força da raiva for usada para se reerguer, então você já consegue passar para a fase da aceitação. Na fase da aceitação, as emoções ainda não são totalmente positivas, claro, né, ou gratificantes, mas são emoções que permitem que você veja o ocorrido como uma experiência na história da sua vida, com seus pontos negativos e positivos, e aí você começa a ter condições de rever as suas atitudes, as suas escolhas, as suas necessidades e os seus desejos. Só que muitas pessoas não conseguem fechar a história dentro delas, não conseguem ir naturalmente para a fase da raiva e permanecem na fase da tristeza e da culpa. Elas ficam carregando a sensação de que ainda há coisas a serem vividas com aquela pessoa. A aceitação não acontece para essas pessoas. Elas ficam presas lá na fase da tristeza profunda e da culpa. Aí o tempo vai passando e o outro continua na cabeça. Os movimentos que o outro faz na vida dele continuam fazendo sofrer. A vida do outro é acompanhada pela pessoa através de redes sociais ou informações dos amigos em comum, né, por frequentarem os mesmos lugares. E a cada sinal de impossibilidade de volta, se o outro namora outra pessoa, estava conversando com outra pessoa, ou se ele casa com outra pessoa, o inconformismo e o sofrimento são atrozes. Olha, eu conheço pessoas que mesmo depois de terem se casado com outra pessoa, terem tido filhos, refeito as suas vidas, né, completamente, ainda se mantêm presas mentalmente à pessoa de 20, 30 anos atrás, achando e muitas vezes chegando a dizer para pessoas íntimas que a pessoa amada é aquela lá do passado, que com ela sim ele teria sido muito mais feliz. Então tem gente que se paralisa assim. O que faz a pessoa não conseguir esquecer? Primeiro, ego. O orgulho ferido. O ego, ou seja, o eu de cada um, né, que é a imagem que uma pessoa tem dela mesma. É a parte que determina as ações e os instintos de uma pessoa diante do mundo real. É a nossa personalidade. A gente sente admiração, sente orgulho desse nosso eu. E quando o outro toma uma atitude de rompimento, a gente sente que ele feriu esse orgulho. Esse nosso eu foi descartado pelo outro. É daí que vem o nosso orgulho ferido. O orgulho ferido não deixa a pessoa esquecer o outro, porque a pessoa fica sentindo uma espécie de necessidade de acreditar e de mostrar que o eu não pode ser descartado. Assim, desse jeito. Segundo, a dor da rejeição. A rejeição dói porque a gente coloca muito peso no que os outros pensam. A gente busca aprovação externa antes da gente se sentir bem com quem a gente é ou com as nossas escolhas. A dor da rejeição dentro da gente tem origem lá no passado. E quando uma pessoa nos deixa, a memória traz instantaneamente as situações de rejeição e as sensações de abandono da nossa infância, sem a gente se dar conta. E essa dor é potencializada por outros sentimentos que aparecem, como a baixa autoestima, a baixa autoconfiança. Enquanto esse sentimento de rejeição não é compreendido, ele fica mantendo o inconformismo com o fim do relacionamento e fica impedindo que a pessoa esqueça o outro. Terceiro, medos.
Alguns dos nossos medos são mestres em não deixar que a gente esqueça a pessoa e siga em frente. Um medo bastante comum é o da gente não conseguir ninguém mais depois, daquela pessoa. Medo de ter que se abrir, se mostrar, se expor para outra pessoa depois e ela não aceitar a gente como esse outro aceitava, ou como a gente achava que ele aceitava. Essa outra não amar a gente como esse outro amou. E aí dá o medo de ficar sozinha para sempre. Bom, eu nem preciso dizer que esses medos são puras fantasias negativas. Todos nós sabemos disso. Só que quando a pessoa está vivendo um fim de relacionamento e não está conseguindo lidar bem com as fases, desse luto, esses medos ficam muito assustadores e parecem bem reais para ela. Então ela fica se mantendo presa ao outro. Ela fica cultivando um amor pelo outro, movida por esses medos. Quarto, crenças limitantes. Crenças limitantes são aquelas crenças em verdades falsas que a gente fica alimentando e que acabam limitando a nossa vida. Por exemplo, não vivo sem ele. Não é verdade, porque antes de namorar ele ou casar com ele, antes de conhecer essa pessoa, você não precisava dessa pessoa para viver, então não é verdade. Nunca vou conseguir parar de amar ele. Não é verdade, porque o amor não tem vida própria. Ele é alimentado por você para ficar aí vivo. Você pode decidir parar de amar. O amor é alimentado por você mesmo. Nunca mais vou amar alguém como eu amo ele. Não é verdade, porque o ser humano é capaz de amar a qualquer momento da vida dele, quantas vezes ele quiser. E você pode sim amar outra pessoa, tanto quanto ou até mais do que você ama ele. Ruim com ele, pior sem ele. Não é verdade. Porque você nem sabe ainda como é que vai ser sem ele, não é? Ou com outra pessoa. E sem ele, um grande leque de possibilidades se abrem naturalmente para você na sua vida. Essas crenças limitantes vão mantendo o sofrimento por mais tempo e não deixam você esquecer a pessoa. Quinto, lembranças e projeções fantasiosas de felicidade. Quando a pessoa fica paralisada na tristeza, na culpa, na rejeição, nos medos, ela tende a cultivar lembranças irreais. Ela pega momentos vagos de alegria e transforma aquilo em uma enorme felicidade que aconteceu. Uma felicidade ideal, sendo que a relação muitas vezes nem era tão feliz assim. A mente dela fica idealizando o relacionamento como se ele tivesse sido maravilhoso, muito melhor. A mente fica idealizando o outro como se ele fosse muito melhor, mais amoroso, muito mais maravilhoso do que ele realmente é. E se ela já sabia que ele deixava muito a desejar na relação, ela esquece totalmente disso depois que ele decide terminar. E aí ela passa a amar a pessoa que ela gostaria que ele tivesse sido, quando na realidade ele não foi nada disso, ele não é nada disso. E essas fantasias são confundidas com lembranças reais. E a pessoa passa a acreditar que são lembranças exatas do que acontecia. E os aspectos ruins do relacionamento não entram nessas lembranças aí. Eles ficam diminuídos ou até apagados. E a pessoa parte também para os delírios de como seria feliz o relacionamento no futuro se não tivesse chegado ao final. A fantasia que corre solta. A pessoa imagina as cenas de felicidade, de alegria, de carinhos, enfim.
Um filme ideal que, na verdade, jamais aconteceria na vida real. E com essas fantasias, a pessoa fica se segurando presa ao outro. Fica alimentando aquele amor dentro dela e acreditando que jamais vai ser feliz com outra pessoa do jeito que seria com esse, segundo essas fantasias, né? Só que essa felicidade fantasiada não existe e não vai acontecer nunca, nem com outros e muito menos com esse que é o ator principal aí desse filme. E ela sabe que com esse nem deu certo. Sexto, planos futuros desfeitos. Quando a relação envolvia planos futuros, como viagens, casamento, morar juntos, abrir um negócio juntos, ter filhos, mudar de cidade ou de país, as projeções fantasiosas ficam ainda mais difíceis de serem evitadas. O apego fica muito reforçado e isso atrapalha o processo de esquecimento. Não ter entrado para a fase de aceitação faz sofrer bastante aqui. Sétimo, ilusão da volta, dificuldade de aceitação e apego. Todo o apego, as fantasias e a dificuldade de aceitar o fim do relacionamento produzem a ilusão da volta. A ilusão da volta também trava a pessoa na pior fase do luto pelo relacionamento. E faz a pessoa gastar um tempo e uma energia enormes. A pessoa fica esperando o outro resolver se comunicar. Ela fica se preparando para esse momento que ele vai aparecer. Ela se mantém fazendo coisas que ele aprovava, ela se mantém se arrumando do jeito que ele gostava. Ela se mantém evitando fazer coisas que ela gosta e que poderiam provocar desaprovação dele. Que prisão dura a pessoa arranja para ela mesma. A pessoa fica mirabolando planos para encontrar o outro de uma forma que ele pense que foi acidental. Fica traçando roteiros de conversas para convencer o outro a voltar. Fica inventando formas de acordar o outro, provocando ciúmes. A pessoa fica se desgastando com a vigília sobre a vida do outro. Fica checando as redes sociais dele, onde ele foi, com quem foi, e sofre quando alguma mulher diferente aparece nas imagens ali. A pessoa fica fazendo investidas que trazem mais dor ainda, né? Ela manda mensagem e não recebe a resposta que ela sonhava ter, ou então ela nem recebe resposta. Ela fica pedindo para voltar e depois se sente mais humilhada ainda. Ela fica pedindo ajuda para outras pessoas para convencerem um outro a voltar. Tudo por causa da ilusão da volta. A esperança é um sentimento lindo, maravilhoso. A gente precisa da esperança para viver, mas nessa hora aqui, a esperança só atrapalha. Fora que se o outro é um cafajeste, ou então ele não sabe o que quer da vida, com essa ilusão da volta, ela dá a chance para ele manter ela em banho-maria. Ele acena levemente com uma esperança para manter ela na espera, não deixá-la esquecer. E ela renova a sua ilusão da volta. E pior, ele pode começar a se fazer presente de vez em quando, se satisfazer sexualmente e voltar a sumir e deixar ela ali na maior esperança, fingindo para ela que ele também não está conseguindo esquecer. Ficar na ilusão da volta produz muito sofrimento. Enquanto a pessoa alimenta a ilusão da volta, ela se impede de dar passos para se cuidar, para se libertar do apego e esquecer o outro e ser feliz. Oitavo, ocupação da mente. A falta do outro na nossa vida, a falta das atividades que eram ali normais, né, durante o relacionamento e preenchiam parte dos dias da pessoa, né, acaba provocando um vácuo e a pessoa sente necessidade de preencher esse vácuo de alguma forma. Então ela fica amando. Se, ao invés de cultivar novas atividades, a pessoa ficar imobilizada, ela passa a se sentir sem ocupação.
E a saída que ela encontra é preencher esse vazio com a alimentação de sentimentos pelo outro e lembranças. Assim, a pessoa não se permite esquecer o outro. 9, autoproteção. E um outro porquê da pessoa não conseguir esquecer é o desejo de se impedir, se abrir novamente para outras pessoas e sofrer de novo. A pessoa acaba alimentando o amor pelo outro para não se colocar disponível para outras histórias, na tentativa de se proteger da dor. Ela prefere se manter sofrendo com esse amor não correspondido, que acabou, né? Do que se desapegar, se cuidar, ficar bem e começar a se envolver com outras pessoas que possam trazer sofrimento também. Só que ela não percebe que assim ela não está se protegendo do sofrimento, porque sem esquecer, ela continua sofrendo da mesma forma. Mas ela prefere não abrir portas para a possibilidade da felicidade. Como conseguir esquecer, então? Vamos agora às atitudes que vão resolver isso de uma vez por todas. Primeira, decisão. Decida esquecer. É preciso querer e decidir esquecer. Para conseguir dar o basta interno, é preciso parar de ter dó de si mesma. Faça um decreto. Se você for em frente ao espelho, melhor ainda, faça um decreto. Fala, chega, eu escolho parar de alimentar esse apego. Eu decido esquecer e olhar para frente. Quando você faz esse decreto, a sua mente passa a trabalhar nessa direção. Se você ficar mandando a mensagem para sua mente que você não consegue parar de amar, que você nunca vai esquecer, a sua mente não tenta tratar caminhos para você conseguir esquecer a pessoa. Segunda, rebata crenças limitantes. Rebater crenças limitantes é tomar conta dos pensamentos e falas para que elas parem de limitar você e a sua felicidade. Então, quando vierem as crenças à mente, diga o contrário na mesma hora para você mesma. Por exemplo, não vivo sem ele. Diga, consigo viver sem ele perfeitamente. Nunca vou conseguir parar de amar ele. Consigo parar de amar quando eu quiser. Nunca mais vou amar alguém como eu amo ele. Vou voltar a amar e vou ser muito feliz. Ai, ruim com ele, pior sem ele. Com outra pessoa vai ser muito melhor. Trave uma luta contra todas as suas crenças limitantes, dizendo o contrário sempre. Terceira, trate o problema como se fosse um vício. Seria o quê? Evitar contatos, lugares, pessoas que remetam a lembranças, excluir do Facebook, Instagram, WhatsApp. O amor age no nosso cérebro como as drogas. Ele age numa região do cérebro onde fica a zona da recompensa, que faz a gente sentir prazer. E é essa a sensação que causa o vício. Exatamente como acontece com a cocaína. A antropóloga e especialista em amor Ellen Fisher trabalhou durante anos com imagens de cérebros e ela percebeu que o amor desperta as mesmas áreas que a cocaína ou o cigarro e por isso pode viciar tanto quanto essas outras coisas. Portanto, isso deve ser tratado como um vício. E como é que se trata um vício? Um vício se trata tirando tudo que remete o dependente a ele. Se uma pessoa é dependente do álcool, ela não pode ter bebidas alcoólicas em casa. Então, precisa fazer o seguinte: tirar da sua vida tudo o que faz você lembrar da pessoa. Tirar tudo da sua casa, do seu computador, das suas redes sociais, da sua rotina. Então, tire fotos, cartões, presentes, e-mails, mensagens, desfaça amizade no Facebook, remova do WhatsApp,
Deixa de seguir no Instagram. E evite e substitua lugares, músicas, atividades, pessoas. Quarta, não permita que o outro lhe dê esperança. Impeça o outro de ficar colocando você em banho-maria, lançando sinais de esperança só para manter você na espera. E impeça outras pessoas de trazerem notícias do outro para você. Diga assim, olha, eu vou te pedir um favor, não me fala dele não, porque não me interessa e não me ajuda em nada. Obrigada, viu? Desculpa. Pronto. Quinta, pensar no lado negativo da pessoa e do relacionamento. Lembre-se das características negativas dele. Faça uma lista de todo o lado ruim e do relacionamento também. Assim você pode reler sempre que começar a sentir qualquer recaída. E não se esqueça de colocar nessa lista o lado negativo principal, que é não ter dado certo e ele não corresponder mais aos seus sentimentos. Sexta, compreensão do sentimento de rejeição. Quando o sentimento de rejeição aparece, é preciso olhar o lado do outro para compreender que aquela rejeição não é algo pessoal. O outro não saiu fora porque ele quer que você se sinta rejeitada. Ele simplesmente quer exercer o direito dele de escolher o que ele quiser para a vida dele. A escolha da pessoa não está focada em você ser digna ao amor dele ou não. A escolha da pessoa está focada nos desejos e crenças dela. Sétima, aceitação da realidade e perdão. Você sabe que não pode mudar a realidade. Então perceba e pense que o seu sofrimento é um sofrimento inútil. Ele não vai produzir nenhum resultado. Então perdoe o outro, perdoe a si própria e deixe o passado ficar no passado. Perdoar e deixar passar é uma chave muito libertadora. Oitava, resgatar preferências e personalidade própria. Invista no resgate da sua personalidade, que pode ter se misturado à personalidade do outro durante o relacionamento. Reveja as suas preferências reais, sem a interferência dele ou da relação. E passe a cultivar a sua personalidade genuína, com seus gostos, seus valores, seus limites. Nona, renovar a rotina. Reprograma a sua rotina, inclua coisas prazerosas que ocupem o tempo e que tragam prazer para você. Décimo, renovar sonhos, metas e objetivos. Reveja os sonhos que você tem para a sua vida. Agora, esses sonhos não precisam mais se limitar pelos sonhos do outro. Defina metas de vida e trace objetivos para ir alcançando e realizando esses sonhos. 11ª atitude, estar com pessoas que amam você. Procure estar na companhia de pessoas que você sabe que amam você de verdade e que querem o seu bem. Usufrua, receba esse carinho e o amor que as pessoas oferecem a você. 12ª, renovar a sua vida social. Procure novos interesses para renovar a sua vida social. Conquiste novos amigos. Conheça novos lugares para ir. Disponha-se a novas programações nos seus finais de semana, feriados. Experimente novas atividades culturais que possam colocar você em contato com outras pessoas totalmente diferentes. E com elas vem outros focos de pensamentos e ideias. Você só vai crescer com isso. Finalizando, o amor não tem vida própria. Ele é alimentado por você. Então escolha esquecer e ser feliz. E lembre-se que você tem 3 opções e não 2, porque as 2 opções que ficam aí na sua mente são: a primeira, voltar com ele e não dar certo de novo. A segunda, continuar amando ele
e continuar sofrendo com isso. Só que você tem a terceira opção, que é a melhor a ser escolhida, que é decidir esquecer e se abrir ao universo cheio de possibilidades para você, com o mundo e o resto da sua vida à sua espera, para você construir a sua felicidade. Bom, era isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com pessoas que você sabe que gostam desses assuntos ou que estejam precisando esquecer uma pessoa. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.